Fala pessoal, beleza? Professor Flávio Barcelos aqui para mais uma aula de conversão de energia. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso. Hoje eu vou falar sobre o conceito de indutância, tá? Do ponto de vista de circuitos magnéticos. Vou falar sobre esterese, saturação, perdas, perdas magnéticas, né? As perdas associadas aos elementos magnéticos quando excitados por uma corrente CA. E finalizar falando um pouquinho sobre ímãs permanentes, beleza? Então, me acompanha aqui nos slides que eu preparei. Vamos lá. Então, vamos lá? A gente continuando falando aí nos circuitos magnéticos, agora no conceito de indutância, energia, excitação em corrente alternada, perdas nos circuitos magnéticos e ímãs permanentes. Então, a gente começa falando sobre indutância do ponto de vista magnético. Tá? Diferente do que você estudou em circuitos elétricos, que você viu indutância do ponto de vista do circuito elétrico. Hoje a gente vai estudar ela um pouco mais profundamente com relação aos fenômenos magnéticos, eletromagnéticos. Então, recapitulando aqui a lei de Faraday, né, que ela fala que a variação do fluxo, né, porque a gente tem aqui a integral da densidade de fluxo em função da área, né, a integral de área aqui de B ds, eu tenho fluxo magnético. Então a variação do fluxo, né, o dφ dt, é igual a tensão elétrica, que aqui eu tenho então uma integral aqui do campo elétrico, né, em função da área. Então, olha só, a variação de um fluxo magnético em um caminho fechado C produz um campo elétrico ao longo desse caminho C. Se o caminho for um condutor, haverá passagem de corrente num sentido tal a produzir um fluxo oposto à variação do campo magnético. Lei de Lenz. Então, a lei de Lenz, ela fala... Então, a lei de Faraday, ela fala que se tiver uma variação de fluxo, então aqui eu tenho um exemplo bem típico aqui, deixa eu pegar um apontador aqui. Então eu tenho um exemplo bem típico, é um ímã permanente, né, sul-norte, e ele está com um vetorzinho de velocidade aqui. Então ele está com um deslocamento se aproximando dessa espira. Isso aqui é uma espira de cobre, né, um material condutor. Então, esse ímã se aproximando da espira, ele provoca uma variação de fluxo dentro dessa espira. Essa variação de fluxo dentro da espira, ela vai produzir uma corrente. Na verdade, ela produz uma diferença de potencial, uma DDP, né? Ela produz uma tensão, e essa tensão, uma vez que eu tenho um caminho fechado para ela, vai produzir uma corrente. Ok. Se o ímã se aproximar, ele produz a corrente. Se o ímã se afastar, né, aqui o deslocamento agora está se afastando da espira, ela produz uma corrente também. Só que observa que aqui a corrente está para cima e aqui a corrente está para baixo. Isso é a lei de Lenz, né? Então a lei de Faraday fala que vai haver uma corrente e define inclusive o valor, né, do módulo dessa tensão e dessa corrente. E a lei de Lenz, ela define qual é o sentido dessa corrente. E o sentido é um sentido tal que provoca um campo, né? Porque se você tem uma corrente aqui nesse condutor, vai ter o surgimento de um campo magnético. Então vai provocar, vai produzir um campo magnético que vai tentar se opor, né? Vai tentar se opor à variação de fluxo que o produziu. Qual é a variação de fluxo que o produziu? A variação de fluxo que o produziu é esse movimento do ímã. Então, se eu tenho aqui um norte se afastando, essa corrente ela vai produzir o quê? Um polo sul aqui, de tal forma que ela tente atrair, ok? Tente atrair. E, por outro lado, aqui, né, quando eu tenho o norte se aproximando, ela vai produzir uma corrente aqui que crie um polo norte aqui desse lado da espira. Para quê? Para repelir, para evitar que ele se aproxime. Então ela sempre tenta, ele sempre tenta produzir um fluxo oposto à variação do campo magnético. Ok, então considerando aí o conjunto de N espiras, ao invés de uma só, né, se eu tiver N espiras, eu submetido a um campo magnético variável, a gente vai ter então aqui, ó, a tensão
induzida ou força eletromotriz, F é M, né? É a tensão elétrica, e o fluxo definido aqui, conhecido como fluxo concatenado, medido em Weber. Então a gente tem essa relação aqui, ó. O fluxo concatenado vai ser o produto do fluxo em uma das espiras, na verdade em todas elas, né? Se a gente tiver então, ao invés de uma espira aqui, um conjunto de várias espiras, o fluxo que passa aqui, ele é um fluxo, é o mesmo que passa na primeira, passa na segunda, passa na terceira, então você vai multiplicar pelo número de espiras, certo? Então, suponha um circuito magnético como esse da figura aí, e considerando que a sua permeabilidade magnética ela é constante ou contenha um entreferro dominante, então o que a gente fala é o seguinte, se tiver uma permeabilidade magnética aqui definida pelo material ferromagnético, pelo núcleo, ou seja, sem entreferro, essa permeabilidade ela pode vir a ser variável. Por quê? Porque ela satura. Agora, se eu tenho o entreferro dominante, ou seja, se eu tenho um entreferro aqui que provoca uma relutância muito maior do que a relutância do restante do circuito magnético, o que vai acontecer? Quem vai predominar aqui é a permeabilidade magnética do ar, é o μ0. E aí, nesse caso, o μ0 ele é realmente constante, ele não varia, não satura. Então, uma permeabilidade constante vai provocar uma relação entre o fluxo e a corrente constante. Então, essa corrente que circula aqui, ela provoca um fluxo. Só que isso tem um limite, né? Uma saturação, a menos que a gente tenha uma permeabilidade constante. Daí surge o conceito de indutância, que é um elemento de circuito ideal definido como a relação entre o fluxo concatenado pela bobina, né, por ampere de corrente que atravessa. Então, a indutância ela é definida como fluxo concatenado dividido pela corrente. Tá? O fluxo concatenado é o número de espiras vezes o fluxo único aqui que percorre o circuito. Num circuito aqui mais detalhado, né, num dispositivo, num elemento magnético mais detalhado, a gente pode definir a indutância em termos das dimensões físicas. Né? Então, se a indutância é o número de espiras vezes o fluxo, se eu substituir o fluxo aqui pelo produto entre a densidade vezes a área, tá? E aí, de novo, se eu substituir essa densidade de fluxo aqui pelo produto entre a permeabilidade e o campo, né, dividido pela corrente, e aí se a gente substituir a corrente aqui pelo campo vezes o comprimento dividido pelo número de espiras. Então, todas essas são relações magnéticas, e aí a gente chega aqui no final, ó, nesse momento aqui, eu tenho campo, intensidade de campo, intensidade de campo, elas vão se cancelar, e aí o que sobra são apenas variáveis, né? São apenas grandezas físicas, grandezas dimensionais. Então aqui é número de espiras, aqui é comprimento, né? Aqui é a permeabilidade do material e aqui é a área de seção. Ou seja, eu consigo definir a indutância em termos das dimensões físicas do dispositivo, do material. Então agora eu consigo projetar uma indutância a partir de um dispositivo, um elemento físico. Então, uma vez que eu defino, eu quero fazer uma indutância com um núcleo de ferro. Ok, beleza, eu tenho o μ do ferro. Então, um valor tabelado lá. Aí, eu tenho uma peça com uma determinada área e um determinado comprimento. Ok, então eu tenho esses valores aqui, eu só preciso, para definir a indutância que eu quero, no caso, eu quero 100 mH, né? Então, você vai calcular qual é o número de espiras necessário, ou seja, você vai calcular quantas voltas você vai ter que dar no fio de cobre aqui para projetar essa indutância. É assim que os indutores são projetados, ok? Então, um exercíciozinho aí para você praticar em casa. Agora, você, nesse momento,
eu vou dar algumas orientações e você pausa o vídeo, faz o exemplo e a gente prossegue. Então o exercício fala, calcule a indutância do núcleo abaixo, considerando o comprimento, né, o LC, 0,3 metros, o comprimento do entreferro, que é o G, que é esse espaçozinho aqui, 0,05 centímetros, a área de seção transversal 9 centímetros quadrados, e aí a gente pode considerar a área de seção transversal tanto do núcleo como do entreferro a mesma, tá? O número de espiras 500, a permeabilidade magnética 72.300, ou seja, esse Mi aqui é 72.300 vezes Mi0. Permeabilidade relativa é isso, lembra? Permeabilidade relativa, né, é o nosso MiR, que vai ser igual a Mi relativo, vai ser igual ao Mi do material absoluto dividido pelo Mi do ar, pelo Mi0. Isso aqui é a permeabilidade relativa. Então, no caso desse exemplo aí, ele vale 72.300. É o MR, certo? Então, se eu quiser saber o valor do Mi do material, e é isso que eu preciso para calcular o valor específico, eu pego esse Mi0 e venho para cá multiplicando, né? Ok, tranquilo. Agora, calcule uma nova indutância caso a permeabilidade fosse alterada, a permeabilidade relativa, né, fosse alterada para 2.900. Então, se ela caísse de 72.300 para 2.900, né, esse número aqui diminuísse para 2.900, quanto que ficaria a nova indutância? Então, é isso que você vai calcular aí. Uma vez calculado esses dois pontos, esses dois valores, a gente pode explorar um pouquinho esse gráfico aqui. Ó. O gráfico abaixo representa a indutância do circuito magnético da figura em função da permeabilidade no intervalo de 100 até 100.000. Então observa, ele começa aqui em 100, né? E vai até 100.000. Só que a gente fez a conta lá para 2.900, né? Então ele vai estar mais ou menos, isso aqui é vezes 10 a menos 4. Então a gente vai estar aqui, por aqui, e o 72.000 vai estar por aqui. Ou seja, ele vai variar pouco o valor da indutância. Vai variar pouco o valor da indutância. Por quê? Porque quando ele começa a ter um valor de Mi0 muito baixo, muito pequeno comparado com o gap, quem predomina vai ser o gap, quem predomina vai ser o interferro. E aí é como se você não tivesse mais o material magnético, é como se essa... E aí você vê aqui que se ele tender a infinito, o valor da indutância, ela vai se concentrar aqui, ela vai se... Desculpa, é uma assíntota, né? Então ele vai tender a um valor fixo aí, que é o valor que você... o próximo do que você calculou, que está aqui entre 0,5 e 0,6, está na faixa de um 0,56 mais ou menos, né, o valor da indutância. Ok, então prosseguindo, no caso de haver mais de uma bobina gerando uma força magnetomotriz em um circuito magnético, a indutância resultante será a superposição dos efeitos. Então, de novo, tem uma analogia com o circuito elétrico, né? Então o efeito das indutâncias no circuito magnético ele também respeita a mesma lei lá da resolução de circuitos quando eu tenho várias fontes, né, o teorema da superposição. Então eu vou ter a superposição dos efeitos magnéticos, nesse caso, causado pelas bobinas do circuito. Então eu tenho aqui dois enrolamentos, ó, o N1 e o N2, um único núcleo em comum, tá? E aqui a nossa figura está falando que a gente tem, então, um núcleo com permeabilidade μ, com um comprimento médio LC e com uma área de seção transversal AC. E aí, se a gente for calcular, então, o efeito de cada uma das indutâncias, né, a força magnetomotriz ela vai ser o efeito das duas somadas, por superposição, N1 e 1 mais N2 e 2. O fluxo ele é único, né, então leva em consideração as duas
forças magnetomotrizes, aqui é a soma delas, né, o total delas, multiplicado pela relutância, isso aqui é a fórmula da relutância. Na verdade, dividido pela relutância, né, porque aqui é o comprimento, aqui é o μ e aqui é a área. Então, está o inverso da relutância aqui. Que é a lei de Ohm, né? Força magnetomotriz, ela vai ser igual a o fluxo dividido, o fluxo multiplicado pela relutância. E aí aqui a gente tem então os fluxos concatenados, que o N1 vezes o fluxo e o N2 vezes o fluxo, né? O lambda 1 e o lambda 2. E a gente pode escrever, então, a partir dessa equação de fluxo aqui, substituindo aqui embaixo, que ele é o mesmo, ele é comum, a gente vai chegar numa expressão de que o fluxo concatenado 1, ele vai ser a indutância 1 vezes I1 e mais a indutância 2 vezes I2. E aqui embaixo eu tenho que o fluxo concatenado 2 vai ser a indutância 2 vezes I2 mais a indutância 1 vezes I1. E aí que, né, afinal de contas, o que significa essa indutância L11, L12, L22 e L21? Na verdade, o que a gente está fazendo com isso aqui olha só, nesse primeiro termo, o I1 está multiplicando isso aqui, ó, N1 ao quadrado dividido pela relutância. Aqui eu estou com N1 vezes N2 dividido pela relutância, aqui eu estou com N2 ao quadrado dividido pela relutância, e aqui eu estou com N1 vezes N2 dividido pela relutância. Aqui vai ficar mais claro. A indutância L11, ela é chamada de indutância própria da bobina 1. Então, por quê? Porque eu tenho somente o efeito do enrolamento da bobina 1. É o N1 ao quadrado. Tá? Lembra lá da fórmula da indutância? Né? A gente tem uma indutância, a gente tem N ao quadrado dividido pela relutância. N é o único enrolamento nesse caso aqui. Mas se eu estiver tratando 2, esse aqui for o N1, então N1 vai se referir a essa indutância. É o que a gente chama de indutância própria. Ok? E a mesma coisa acontece com a bobina 2. A indutância própria vai ser o número de espiras da bobina 2 ao quadrado, dividido pela relutância. Só que aí eu tenho os conceitos de indutância mútua entre 1 e 2, que é, ao invés de eu considerar um dos enrolamentos ao quadrado, eu estou multiplicando um enrolamento pelo outro. É o que a gente chama de indutância mútua. É o mesmo conceito que você já viu lá em circuitos elétricos, né, de indutância própria e indutância mútua, que é quando você tem um acoplamento, uma interligação dos efeitos. Isso aqui está representado em termos de grandezas magnéticas. Se na figura abaixo a corrente I2 ela for zero, ou seja, se esse enrolamento aqui estiver aberto, a tensão no enrolamento 2, aqui, né, ela vai ser um reflexo do que vai estar acontecendo no enrolamento 1. Por quê? Porque o que ocorrer aqui no enrolamento 1 vai produzir um fluxo. Só que esse fluxo, ele tanto circula pelo enrolamento 1 como ele circula pelo enrolamento 2 também. E é por isso que a gente tem, então, o aparecimento aqui, já que o circuito está aberto, não tem corrente, mas a gente tem um aparecimento aqui de uma tensão E2, que ela vai ser função, né, da indutância mútua entre o enrolamento 1 e 2, vezes a variação da corrente que acontece aqui. Isso aqui é a fórmula que define o princípio de funcionamento de um transformador. Tá? Então, é por isso que um transformador ele só funciona em corrente alternada, porque eu preciso ter um DI/dt. Se for uma corrente contínua aqui, né, uma corrente de frequência zero, ou seja, se ela for constante, a derivada vai dar zero, eu não tenho tensão induzida do lado de cá. Esse é o princípio de funcionamento do nosso amigo transformador, que a gente vai ver em detalhes aí na próxima aula. Aqui eu tenho a indutância em circuitos, em elementos eletromecânicos, ou seja, elementos que têm movimento. Então isso aqui é uma peça móvel, né? E eu posso imaginar que isso aqui seja um motor, tá? Muitos motores têm essa configuração. E aí o que você observa? Você observa que a área dessa peça aqui, dessa parte,
desse polo aqui do eletroímã, ele vai ter uma área de transferência de fluxo que está variando, depende da posição do rotor. Esse rotor, que é a peça móvel, ele pode estar alinhadinho aqui, bonitinho, e aí então ele vai ter uma área em comum que possibilita um caminho para o fluxo muito maior do que nessa posição que ele está agora, que ele possibilita uma seção, uma área de seção muito pequena. Então, conversores eletromecânicos de energia, com essa configuração aqui, ele não tem a indutância contínua no tempo. Porque, observa, o que vai influenciar essa área que está mudando? Né? Essa área, ela influencia diretamente aqui, ó, na área. Ou seja, ela influencia diretamente no fluxo e, por consequência, influencia na indutância, porque a área está presente aqui na relutância, né? Então, se o número de espiras ele é fixo, mas essa área que está mudando ao longo do tempo, ela é uma função da posição do rotor, ela faz com que essa relutância mude e, consequentemente, a indutância mude também. Então, a gente acaba tendo a indutância desse enrolamento aqui variando em função da posição aqui desse ângulo θ. Então, a gente tem aqui, ó, a tensão como sendo resultado da L dI dt. Essa aqui é a parcela que considera a indutância constante, só que ela também tem uma parcela que considera a derivada da indutância, ou seja, a parcela variável. Então, seria um I dL dt. Então, a nossa tensão ela é agora resultado de duas derivadas. Uma característica do circuito indutivo é a capacidade de armazenar energia. Então, todo indutor ele tem capacidade de armazenar energia, da mesma forma que um capacitor tem capacidade de armazenar energia também. Só que o capacitor armazena no seu campo elétrico e o indutor armazena no seu campo magnético. Segundo a lei de Faraday, a tensão induzida em uma bobina a tensão vai ser o produto desculpa, deixa eu desligar aqui. Ela é o produto vou desligar isso aqui para não ter mais problema. Pronto. Desculpa, voltando aí. Então, a energia é os circuitos indutivos têm capacidade de armazenar energia. Né? É como se fosse uma bateria, né? Um armazenador de energia. Então, a lei de Faraday fala que a tensão ela é o resultado do número de espiras vezes a variação do fluxo no tempo. A energia transferida de um tempo T1 e T2, né? Ou seja, a integral aqui de T1 a T2 da potência, ela resulta na minha energia. E a potência pode ser escrita como um produto tensão corrente entre os intervalos de tempo T1 e T2. Eu posso substituir a tensão aqui por essa relação, né, pela lei de Faraday, então eu fico com N dφ dt vezes I dt. E aí isso acaba sendo, então, o resultado da integral do fluxo, né, porque, olha só, esse dt, isso aqui cancelou, então vai sobrar N vezes dφ. Só que o dφ é o fluxo, né? E o produto do fluxo pelo número de espiras é o fluxo concatenado, é o lambda. Então eu fico com I de lambda entre os intervalos 1 e 2. Então, como a corrente ela pode ser escrita como o fluxo concatenado dividido pela indutância, né? Isso é aquela fórmula inicial lá do início da aula, a gente pode então fazer uma mudança aí de variáveis aqui e substituir aqui na fórmula da energia e chegar ao resultado de que essa energia vai ser o fluxo concatenado no instante 2 ao quadrado menos o fluxo inicial dividido por 2 vezes a indutância. Se a gente estiver considerando
o indutor inicialmente descarregado, né? É uma condição muito comum, você não tem fluxo nulo inicialmente, obtém-se a energia total, então essa parcela aqui é zero, a gente obtém a energia total como sendo o fluxo concatenado ao quadrado dividido por 2L. E isso pode ser escrito como a indutância vezes a corrente ao quadrado. Por quê? Né? Substituindo aqui novamente, I como sendo lambda sobre L. E aí a gente cancela um dos L's aqui com esse aqui do denominador, então sobra o Li ao quadrado sobre 2, que é exatamente a expressão que a gente já conhecia lá de circuitos, né? Ou seja, a indutância de um dispositivo ela é diretamente proporcional à energia. A indutância, então, é uma medida, serve como uma medida também para determinar a capacidade que esse dispositivo tem de armazenar mais ou menos energia. Então, quanto maior a indutância do elemento, significa que ele tem uma capacidade maior de armazenar, como se fosse um reservatório maior, né? Uma caixa d'água maior. Quanto maior a indutância, maior a capacidade dele de armazenar. Ou uma bateria, né? Uma bateria com capacidade de carga maior. Ok, então veja aqui a potência, né? O produto de tensão pela corrente. Então a gente pode escrever que a potência ela é a corrente vezes, substituindo a tensão por d lambda dt. Então eu posso escrever a minha potência como uma derivada da energia, né? E isso como sendo o produto I de T de lambda. Ou seja, a energia armazenada em indutor corresponde a uma área da curva I versus lambda, versus fluxo concatenado. Caso seja conhecida a relação entre o fluxo e a força magnetomotriz, né, a gente pode escrever que a energia, né, a derivada da energia, dW aqui, ela é igual à força magnetomotriz vezes o dφ. Ou seja, para o caso de uma relação BH determinada, conhecida, a gente, então, substituindo aqui força magnetomotriz e fluxo, a gente tem que a energia vai ser igual ao produto do comprimento do núcleo vezes a área do núcleo vezes a intensidade de campo dB. Só que eu coloquei entre parênteses aqui para destacar que esse comprimento vezes área é igual a um volume, né? A equação acima revela que a energia armazenada depende do volume do material, do volume da peça, de acordo com o termo LCAC. O H vezes dB representa a densidade de energia magnética do núcleo. Então, isso aqui é uma característica física construtiva, é um tamanho da peça. Isso aqui é uma característica do material, densidade energética magnética desse material. Na figura a seguir, estão ilustradas aí as relações entre fluxo concatenado e corrente. Isso aqui, essa reta é a indutância, considerando que a indutância seja constante, né, em peças que não têm suas grandezas variantes no tempo. A relação entre o fluxo e a força magnetomotriz é o inverso da relutância, considerando a relutância também constante. E uma relação aqui entre H e B define um μ também constante. Lembrando que esse μ aqui, na prática, ele raramente é constante. Sempre ele vai subir, subir, subir e vai chegar a um ponto que ele satura. O único μ que não satura é o μ0, é o μ do ar. Ele realmente... Mas a gente desenhou inclusive aqui em escala para você perceber que eles são bem diferentes. Eles são bem... as grandezas, os valores, o μ0 normalmente é muito menor do que o μ dos materiais.
Aqui, o conceito de energia, né, em função daquela equação que a gente comentou antes, ó, o diferencial de fluxo concatenado na relação lambda versus I, aqui, e a variação da energia magnética quando o fluxo concatenado varia de φ1 até φ2. Então, se eu tenho um fluxo concatenado daqui, que sai inicialmente aqui e vem até aqui, eu tenho uma variação de energia que é determinada por essa área aqui, né? Por essa área. Se o meu fluxo, se o meu elemento está inicialmente descarregado, se a minha peça ela não tem campo magnético associado a ela inicialmente, essa área vai ser a área do triângulo. Beleza, tá? A gente aqui, então, fecha essa parte de energia, destacando, né, a gráfico, a função entre fluxo concatenado e corrente, tá? E isso aqui é uma função que define a indutância, e se a indutância for constante, a gente tem a área, né, desse trecho aqui determinando a nossa energia. Quando eu começo, então, por isso que eu destaquei, a fórmula da área do triângulo é exatamente a fórmula da energia aqui, ó, L vezes I ao quadrado dividido por 2, né? Se a gente considera então que ele está inicialmente descarregado, então o que a gente tem aqui é L vezes I ao quadrado dividido por 2. Ok, vou falar um pouquinho agora sobre excitação em corrente alternada. Então, se a gente colocar uma fonte aqui para alimentar a nossa bobina, nossas espiras com uma corrente senoidal, então o que a gente tem? A gente tem algumas peculiaridades que precisam ser observadas. Considere que o fluxo do circuito varie senoidalmente, então eu vou ter, se eu tiver então, uma corrente senoidal aqui, eu vou ter um fluxo resultante também senoidal. Também senoidal. Pelo menos com formato senoidal. Né? A rigor, se essa corrente ela for para eu ter um fluxo aqui senoidal, essa corrente precisa ser cossenoidal, né? Uma vez que esse fluxo aqui ele é resultado da derivada. Então, o cosseno resultando no seno. Que é o que aparece aqui. Ó. Aplicando a lei de Faraday, será possível calcular a tensão induzida. Então, a tensão induzida vai ser a derivada do fluxo. Ok? Então, eu tenho aqui o fluxo concatenado, então o número de espiras entra na jogada, dφ dt. Aí, se a gente pegar, então, esse φ com essa função aqui, φ de t, e fizer a derivada ao longo do tempo, que a gente tem uma tensão máxima. Essa tensão máxima ela é dada pelo fluxo máximo vezes o número de espiras vezes a frequência. Tá? Então, tá aqui, ó. Frequência angular, né? Frequência angular, então a frequência angular escrita em função da frequência em Hertz, eu ainda multiplico por 2π. Então 2πf é igual ao meu ômega, né? O meu ômega angular. E o resto aqui, número de espiras, e aqui o meu fluxo, estou escrevendo ele em função da área vezes a densidade de fluxo máximo. Ok, então a gente, daqui a pouco a gente volta nessa expressão aqui, ela vai ser bem importante também. Então, o que eu concluo aqui é que um fluxo senoidal produz uma tensão induzida cossenoidal. A tensão induzida na bobina, o valor RMS dela, né? Lembra que o valor RMS é o valor máximo de pico, que é esse aqui, né? Esse E máximo aqui, esse é o valor de pico, dividido por raiz de 2. Para sistemas senoidais isso é válido. Dividido por raiz de 2. Então, eu pego esse valor máximo aqui, divido por raiz de 2, eu chego nessa expressão, 4,44 vezes o número de espiras, vezes a frequência em Hertz, vezes o fluxo máximo. Essa equação ela é fundamental na teoria de máquinas elétricas, a gente vai ver ela mais na frente quando estiver estudando transformadores e em seguida quando estiver estudando motores também. Continuando aqui na parte de excitação em corrente alternada, né? Quando a gente conecta uma bobina e uma fonte de tensão, a corrente vai circular na bobina e vai gerar o fluxo magnético. Uma relação entre B e H
em um material ferromagnético, ela é do tipo não linear. E aí ela vai provocar uma corrente de excitação não senoidal. O efeito de saturação e da esterese influenciam nesse comportamento da corrente de excitação. Então, ela é não linear justamente por causa da saturação e da esterese. Se não houvesse esses comportamentos aí, e a gente vê aqui, ó, o que é, isso aqui é a esterese, e ela vai acabar provocando uma corrente distorcida, tá? Então eu tenho aqui a minha tensão senoidal, o meu fluxo senoidal, mas a minha corrente que circula pela bobina, ela acaba sendo distorcida por causa dessa figura aqui, ó. E eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Deixa eu ver aqui na frente. Isso. Vamos falar sobre ela logo agora. Então a esterese, ela significa atraso, né? E ela é o seguinte. Observa que tem uma setinha que vai, que sobe aqui, e outra setinha que volta. Então é exatamente isso. Quando eu tenho então uma corrente, a partir do zero, uma corrente de excitação que aumenta, o meu circuito magnético ele vai produzindo um fluxo segundo essa curva aqui. Então, observa que ela não é reta, né? Ela começa a entortar aqui, ela começa a saturar aqui, é o que a gente diz, que nessa saturação ela volta também. Só que a volta não é pelo mesmo caminho que ela veio, ou seja, quando a corrente começa a reduzir aqui, ela demora um pouquinho, por isso que é um atraso que acontece, ela demora um pouquinho a se desmagnetizar. E aí, mesmo com uma corrente zerada, eu ainda tenho um determinado fluxo. E aí, quando eu inverto essa corrente, é que eu consigo zerar o meu fluxo. E aí, se a minha corrente continuar aumentando aqui ainda, eu vou tendo uma magnetização contrária, e aí, se a minha corrente retornar, eu volto pelo caminho mais atrasado também. Aí acaba formando essa figura aqui. Okay? Então, isso aqui é produzido pelo movimento de alternância da corrente de excitação. A gente já discutiu isso, né, na parte de perdas de circuitos magnéticos. E aí, a gente tem aqui, ó, uma observação quanto à corrente de excitação, que ela é composta de vários fasores. Então, essa corrente Iφ, ela é não senoidal e não simétrica. Então, observa aqui, ó. Então, ela não tem um formato senoidal e tampouco um formato simétrico. Ela é composta por duas componentes. Uma componente IC, que está em fase com a tensão da fonte. Essa IC aqui, ó, em fase com a tensão. Ela é a corrente que passa nesse ramo aqui resistivo. E tem a corrente IM, que passa aqui no indutor ideal, e ela está 90 graus atrasada em relação à tensão da fonte. Então a corrente total, ela é composta por essa parcela, a parcela em fase com a tensão e a parcela 90 graus com a tensão. Então, se a gente vier aqui no diagrama fasorial e desenhar aqui a tensão da fonte, a parcela da corrente IC está aqui, a parcela da corrente IM está aqui, 90 graus atrasado, e a soma das duas, a soma fasorial das duas, vai me dar essa Iφ aqui, que é essa corrente Iφ aqui. Então, o que quer dizer esse paralelo aqui, Flávio? Esse paralelo aqui, ele representa a parcela de perdas magnéticas. Então tá aqui, ó. IC representa as perdas no núcleo. IM representa a corrente de magnetização. E o somatório é a corrente total, a corrente Iφ. A gente vai ver bastante esse ramo aqui novamente lá no circuito equivalente do transformador. Tá? A gente estiver estudando transformador aí nas próximas aulas. Perdas em circuitos magnéticos. Então, durante uma excitação em corrente alternada, o circuito magnético ele tem os seguintes fluxos de potência. A potência ativa, que é a potência útil que realiza trabalho. Ele tem a potência reativa, né, que ela fornece a energia necessária para magnetizar a peça, para manter o fluxo magnético no núcleo.
E as perdas, elas são devidas ao aquecimento do enrolamento, o efeito Joule no enrolamento, devido às correntes parasitas, que são as correntes de Foucault, e devido à esterese magnética. Essa esterese, ela provoca perda, tá? E a perda, ela está associada a essa área aqui, ó, a essa área. Isso aqui corresponde a uma região de perda. As perdas por corrente de Foucault, elas são o seguinte, quando você tem, então no seu circuito magnético, deixa eu ver se eu tenho uma figura melhor aqui, então, no meu circuito magnético, aqui ele tem uma peça volumétrica, né, uma peça maciça. Então o fluxo ele circula conforme está indicado aqui pelo pontilhado. Eu tenho uma área de seção transversal, e essa área de seção transversal, à medida que esse fluxo vai e vem, né, lembra, se isso aqui é corrente alternada, o fluxo varia, vai e vem. Uma vez que ele vai e vem, ele vai induzir correntes, né, dφ, dt, vai induzir tensões e correntes em torno de cada linha de fluxo. E essas correntes elas vão circular no sentido da seção transversal. Elas vão circular no sentido da seção transversal. E é exatamente essas correntes, e elas vão estar espalhadas ao longo de todo o volume da peça. Tá? E a única forma de minimizar isso é eu fazer essas peças serem laminadas e cada lâmina, uma lâmina, ser eletricamente isolada da outra, de tal forma que eu bloqueio a circulação dessas correntes. Só que aí isso acontece a nível microscópico, né? Então eu ainda vou ter a nível atômico, eu ainda vou ter variação de fluxo e produção de correntes em qualquer espessura que eu colocar aqui, só que eu consigo minimizar bastante. Tá? Então, essa é a ideia por trás das perdas por corrente de Foucault. Aquecimento ômico devido às correntes induzidas no material do núcleo, conforme eu falei agora. A perda varia com o quadrado da frequência. Então, a frequência de excitação da corrente, no caso do Brasil aqui, para a frequência de rede, 60 Hz. Essa é a frequência. Ah, tá. Se eu tiver trabalhando com alta frequência, num dispositivo de eletrônica de potência, por exemplo, eu estiver trabalhando com 5.000 Hz, as perdas vão aumentar com o quadrado da frequência. Então, as perdas aumentam muito nesse caso. E com o quadrado da amplitude máxima da densidade de fluxo magnético. Então, as perdas elas são uma constante, uma densidade máxima de fluxo magnético e a frequência de excitação. Para reduzir essas perdas, a gente pode usar um material com alta resistividade no núcleo ou usar um núcleo laminado no sentido de circulação do fluxo magnético. Foi o que eu mostrei nessa peça aqui. Então, tem duas opções, né? Fazê-la laminada, e aí você impede que a corrente circule, ou mudar o material de construção dele aqui, fazer ele com um material pouco condutor elétrico, um mau condutor elétrico. O problema é que um mau condutor elétrico, normalmente também ele é um material com baixa permeabilidade também. Então vai ser um material com pouco acoplamento magnético, mas acaba sendo um compromisso. Então essas são as duas alternativas. Mexe no material ou mexe na forma de construção, faz ele laminado. Por isso que vocês vão ver os transformadores, né, normalmente os transformadores de eletrônica, eles têm um formato, eles são construídos por um pacote de várias lâminas empilhadas, por essa razão. Falar um pouquinho sobre as perdas por esterese, né? Uma parte da energia que flui da fonte para o dispositivo não volta para a fonte porque ela é perdida no material magnético. Essa energia que não retorna, ela é dissipada no núcleo e essa esterese, essa energia dissipada no núcleo, ela acaba aquecendo o núcleo. Essa energia pode ser medida, mensurada por o volume do core, do núcleo, vezes esse WH aqui. Então, o que é esse WH? É a área do laço da esterese. O volume do núcleo multiplicado pela área do laço de esterese, por essa área aqui, ó, interna aqui, ó.
Então, essa área multiplicada pelo número, pelo volume, né, vai dar a quantidade de energia dissipada no núcleo. As perdas por esterese, né, no caso a potência, se a gente pegar então ao invés de energia, pensar em energia, pensar na potência por esterese, ela é resultado do volume vezes a área do laço de esterese vezes a frequência. Então, se a gente observar aqui, ela é proporcional à frequência. Nesse caso aqui, as perdas por corrente Foucault são proporcionais ao quadrado da frequência. Então aqui, ó, a gente tem a área, a BDA, representa a energia armazenada no campo durante meio ciclo. Então, se a gente pegar aqui e variar a corrente, começar a aumentar a corrente e depois retornar a corrente a zero, então um meio ciclo, né, ela não se torna negativa. Na verdade, eu estou falando em corrente aqui, mas você está vendo que o gráfico é de intensidade de campo. Mas lembra que a intensidade de campo ela está ligada, ela está associada à corrente. Então aqui seria a corrente, aqui seria o fluxo produzido, ou a intensidade de campo e a densidade de campo. A área BDC, então a gente tem aqui, ó, B, D, C, essa áreazinha aqui, ó, quadriculada, né? Esse pedacinho que está fora da área de esterese, representa a energia liberada pelo campo durante o meio ciclo. Então aqui, essa parte, começando aqui em A e voltando aqui, ó, essa parte tipo um triângulo, só que com essa base aqui meio arredondada, ela é toda a energia, né, armazenada durante meio ciclo. Só que essa partezinha, esse triângulozinho aqui de cima, ó, que começa em B, D, C, essa partezinha aqui quadriculada, é a parte que ele devolve, né, liberada. E a área A, B, C, A, ou seja, essa parte aqui de dentro, representa as perdas por esterese. Então, do que o indutor armazena, ele só libera, ele só devolve essa partezinha aqui de cima. Essa parte aqui dentro do laço, ele acaba gastando, dissipando, aquecendo. Agora, para a gente finalizar a aula, né, já estamos caminhando para o final, só falar sobre ímãs permanentes. Os ímãs permanentes são materiais que têm um alto valor de magnetização residual. A magnetização residual, né, no gráfico de esterese, a gente pode ver aqui. Ó. Então, quando eu tenho a minha corrente retornando a zero, eu retornando na minha curva de esterese, eu paro nesse ponto C aqui. Isso aqui é a magnetização residual. É quando eu já tirei a excitação, tirei a corrente, e ele continua ainda com uma densidade de fluxo. Ele continua magnetizado. É aquela chave de fenda que você magnetizou uma vez e depois, mesmo que não tenha mais nenhuma corrente aplicando um eletroímã nela e nem um campo externo, ela continua ainda atraindo um parafusinho. É um magnetismo residual que permaneceu na peça. Então, o ímã ele tem um alto valor de magnetismo residual. E tem um alto valor de coercitividade também. A coercitividade é isso aqui, ó. É qual é o valor que eu de intensidade de campo inversa, né, ou corrente reversa que eu preciso aplicar para zerar o magnetismo residual. Então isso é coercitividade. Então olha só, o magnetismo residual aqui de um determinado material, a figura ímã permanente ao Nico 5 é a letra A e o aço M5. Então aqui é um ímã e aqui é um material ferromagnético. Então observa aqui o valor de magnetismo residual, esse aqui. Então ele está entre mais ou menos mesma ordem de grandeza, 0,5, 1, 1,5. Só que olha a coercitividade, olha como que ele consegue se manter. Para tirar esse magnetismo residual, eu preciso aplicar um valor de 50 kA por metro. Olha a unidade aqui embaixo. Né? Tirar essa faixa aqui, peraí. 50 menos 50 kA metro. Já no aço aqui, na letra B, eu preciso de
menos 5, só que olha a unidade, ampere metro. Né? Ampere por metro. Ali é quilo ampere metro. Ou seja, é uma unidade 1000 vezes maior. 1000 vezes maior, na verdade, 10.000 vezes maior, né? Porque ali é 50 e aqui e na letra B é 5. Então, esse aí é o ímã. E quanto maior o valor da coercitividade, menor será o volume do ímã para se obter uma mesma densidade de fluxo. Então, aqui a gente tem um circuito magnético com um ímã permanente e a sua curva BH explicitando o ponto de operação no gráfico B. Então, a gente tem aqui uma curva BH para esse circuito magnético aqui, que tem um ímã mais forte, um ímã mais fraco e um entreferro. O fluxo magnético no circuito, né, ele vai ser dado pela relação, né, entre o μ0 por predominante ali do entreferro, mas a gente tem então o campo, o H do ímã, o HM. Aqui nesse gráfico não aparece não, né? Mas de qualquer forma é esse valor aqui, ele não está indicado. A equação representa uma reta que corta a origem e cuja interseção é a curva BH do ímã, que define o ponto de operação. Definido pela curva de desmagnetização do ímã e pelas dimensões do ímã e do entreferro. Aqui a gente tem um equacionamento para cálculo do volume do ímã permanente para se obter um determinado fluxo magnético. Eu não vou dar muita ênfase, dar muito foco a essa parte de cálculo de volume, não, tá? Apenas destacando que esse resultado aqui, né? essa conclusão aqui, que quanto maior o valor da coercitividade, menor será o valor do volume. E com isso a gente finaliza aqui os slides que eu tenho e encerramos aqui esse assunto de circuitos magnéticos. A próxima aula nossa já vai ser uma aplicação dentro de uma máquina elétrica, dentro de um transformador de potência, beleza? Então, até a próxima aula. Valeu, um abraço, tchau!